Fala pessoal, sou Yuri Thiago, bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo aqui ele foi muito pedido no canal, porque eu fiz o vídeo da desmontagem da TBI, tá? Só que agora o que aconteceu? O motorzinho deu problema de novo. Antes do aumento da porcentagem de álcool na gasolina, eu ainda consegui usar o carro um tempo, só que agora ele começou a apresentar um consumo muito maior de combustível do que ele tinha antes. A marcha lenta também tá alta, tá? Eu tô chegando à conclusão de que isso é por conta da quantidade de álcool no combustível. Então, eu vou fazer a desmontagem desse motorzinho para mostrar como é que faz o conserto dele, parte interna, tá? Porque isso foi uma coisa que foi muito pedida aqui no canal, devido ao outro vídeo, né? Fiquei de fazer ele para os meus seguidores e tal. Também para complementar o vídeo da TBI, tá? Essa aqui é a mesma TBI que foi usada no outro vídeo. Fiquei usando ela todo esse tempo. Ela estava funcionando perfeitinho e agora ele apresentou esse problema. Tem uma dica importantíssima para conseguir montar esse motor e fazer dar certo, tá? Tá lá no final do vídeo, depois da explicação. Primeira coisa é que a gente usando um multímetro aqui, a gente pode ver que na escala de continuidade aqui, o motor ele já não apresenta continuidade. Então aqui, ó, agora que eu dei uma viradinha aqui, ele tá apresentando, mas ele não tem continuidade, tá? Então isso é sinal de que ele tá com algum probleminha ali dentro. Vamos desmontar ele agora. Vou começar soltando essas duas chapinhas que estão entortadas aqui, tá? Então vamos lá, você pode usar alguma chave de fenda. Então se não tá dando certo, eu vou pegar outra chavinha aqui. Ou então um lado eu consegui usando essa outra chavinha de fenda. Agora a gente vai pro outro lado. Ó, perfeito. Aqui na hora de abrir, tomar um pouquinho de cuidado para as peças não se perderem lá. Então o que eu sugiro? Apertar ele pelo fundo aqui, ó. Ele vai ser empurrado para dentro. Então conseguimos desmontar aqui o motor. Primeira coisa, eu já tô vendo que o eixo dele tá travado aqui no fundo. Tá bem duro. E esse mancalzinho aqui, ele era para rodar livre, tá? Isso aqui é um mancal. Preso aqui. E ele vai encaixado lá no fundo. Ele tem um alojamento ali para essa esfera, tá? Então a ordem é a carcaça, a esfera, e aqui tem um anelzinho passador. Vou trocar a luz de posição. Ela tem as duas escovas, tá? Tem uma escova desse lado. Eu tenho uma escova do outro lado, tá? E elas entram em contato com as placas do motor, as placas de contato, que são essas placas aqui. Vamos ver, tem uma, duas, três, 5 placas. Aqui também são 5 bobinas, né? Motor de rolamento imbricado. Então eu vou tirar essas escovas para a gente avaliar como é que elas estão. A gente faz isso, ó, com bastante cuidado. A gente vai pegar a mola e vai tirar aqui desse alojamento que ela possui, tá? Aqui, ó, soltou. Então a mola já tá solta aqui. E aqui a escova ela vai sair. Então
Aqui eu tô com a escova, tá uma escova de tamanho legalzinho até. Agora vamos pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa. A câmera tá pegando foco, então eu vou abaixar a molinha, puxar pro lado, soltou. Essa outra tortinha, ela vai encaixada dentro desse canalzinho que tem no carvão, tá? Isso aqui é minha luminária, ela pegou na metade da lente. Mas vamos assim mesmo, tá? Tô fazendo esse vídeo meio no improviso porque eu tive essa necessidade aqui de consertar isso. E eu também queria gravar o vídeo para vocês aqui do canal, que foi bastante pedido pelos inscritos, tá? Então vai ter que ser assim hoje. Então, pessoal, dei uma reorganizada na mesa. Vamos voltar aqui pro induzido do motor. Então, ó, o que seria o ideal aqui? Seria eu dar uma esquentada nessa engrenagem aqui, espinhão, puxar ele para fora, tá? Para eu conseguir soltar essa tampa do motor. Aqui a gente também tem um mancal que é de esfera, igual esse outro aqui, tá? Então, o ideal seria isso, só que como esse motorzinho ele é meio difícil de achar, tô com medo de estragar essa parte plástica. Então eu vou manter ele assim mesmo, tá? Ali a gente pode ver que ali nas placas de contato, ele é exatamente igual um motor de partida, tá? O enrolamento imbricado. Então ele tem essas placas. As placas elas não podem estar em curto-circuito uma com a outra. E também não pode ter contato entre a carcaça dele, né, que você pode pegar pelo eixo ou aqui pelo entreferro do motor, com a placa, tá? Porque isso quer dizer que tem um curto nos fios de cobre, e isso aí pode ser um impeditivo para ele funcionar. Então, ó, a primeira coisa, a gente vai fazer a limpeza dos sulcos entre as placas, que são esses sulcos pequenininhos que tem aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu achei essa chave de fenda, ela encaixa no meio do suco certinho. Ó. Então aqui ele tem que ficar limpo, tá? Porque o pozinho que vai sendo liberado do carvão, conforme ele gira em cima desse eixo, ele cai nesse suco, como se fosse um furo de limpeza de uma pastilha de freio, tá? Então ele cai aqui dentro. E aí ele consegue sair aqui para fora das placas, né, da região das placas. O carvão ele tem a propriedade de ser lubrificante, que a gente chama de carvão, mas na verdade isso é grafite, né? O carvão não é um carvão com grafite, ele é grafite, né? Ele é um pedaço de grafite. Então, ele tem a propriedade de ser condutor elétrico e lubrificante também. Por isso que a gente passa grafite na fechadura da porta de carro. Tudo. Então, beleza. Ó. Limpei aqui, os sucos estão limpos. Vou dar uma sopradinha. Então, agora com o multímetro, eu vou colocar aqui na escala de 200 ohms e vou medir a resistência entre as placas, resistência ou impedância. Então aqui eu tenho 2.8, todos vai ter que dar um valor muito próximo, tá? 2.8, 2.8, 3, 2.9, 2.8, beleza. Para finalizar, 2.8 também, 2.7. Perfeito. Então, a resistência aqui, ou impedância,
entre os enrolamentos ela tá igual. E se você medir nas placas, elas têm que ser nas placas adjacentes, tá? Porque se você medir pela placa distante, ele também vai dar uma impedância, só que ela vai ser maior. Quanto mais longe for as placas, maior vai ser a impedância. Agora a gente vai medir entre alguma dessas placas e a carcaça. Vou aumentar um pouco aqui a impedância. Então aqui ele está funcionando, né? Só para confirmar, está dando contato. Com a placa não está dando contato, então perfeito. O meu isolamento está perfeito aqui. Então aqui está funcionando. Tenho contato. Não tenho contato. Então o enrolamento está ótimo. Os carvões eles também estão bons, tá? Então provavelmente o problema desse motor ele começou por conta do eixo traseiro, que ele tava meio engripado aqui, meio duro, né? Caiu mais um pedacinho do anel que fica aqui, ó, é um anel separador. Caiu um pedacinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Vai ter que ficar sem. Então, beleza. Aqui, o certo poderia ser feito aqui é rebaixar um pouco essas placas de contato, porque elas estão com um pequeno degrau, tá? Só que com o tempo, qual que é a tendência? É esse carvão ele se moldar a essa região das placas, tá? Nesse formato que ele tá aqui. Então isso aí não é um problema grave, tá? Mas por ser uma máquina pequena, as placas elas são tamanho muito reduzido aqui, então não tem muito material. E outra coisa é quanto à limpeza, esse aqui ele não tem óleo, ele tá bem limpo, mas se você vê que tem algum indício de óleo, alguma coisa assim, você tem que limpar sem os carvões, tá? Você limpa ele com álcool isopropílico, tira toda a gordura que tiver aqui no motor e deixa ele secar bem. Não deixa encostar óleo nem o álcool nos carvões, senão eles vão estragar, tá? E se eles estiverem contaminados também precisa ser feita a troca deles. Então agora a gente pode montar os carvões no lugar de novo. Antes disso, aqui eu tenho... Aqui ele está girando livre. Quando eu passo aqui eu sinto que ele tem um pequeno degrau. Só que para resolver isso eu precisaria trocar o eixo. E eu não tenho outro. Então aqui eu vou montar assim mesmo. Ele não está travando, né? Ele está girando livre. E o que está me travando aqui é esse lado do motor, tá? Por que ele está travando? Eu percebi, não sei se a câmera vai conseguir mostrar isso para vocês, mas ele tem um leve amassado nessa região aqui do eixo, né? Então eu vou pegar uma lixinha, passar aqui bem de leve, até esse mancal começar a girar livre, tá? Então ele praticamente não gira aqui, ele tá travado. Eu vou fazer isso e volto aqui com o vídeo, tá? Então, pessoal, peguei uma lixa fina 400, só passei para lá para cá, tirar a mínima quantidade de material que a gente conseguisse, tá? E aí o degrauzinho que tinha aqui ele já sumiu. Já tá livre aqui, ó. Então agora vai ficar bom. Então vamos remontar isso aqui e vamos testar. Primeiro eu vou colocar os carvões. Esse carvão já foi trocado uma vez, primeira vez que eu desmontei. Então eu fiz esses carvões na época, eles estão
grandes até hoje. O corte tem que ficar na horizontal. Então aqui a parte reta vai para cima. E a parte torta vai para baixo, pressionando o carvão ali para o motor. Então a gente... Pronto, fizemos encaixes aqui desse lado. Agora vamos para o outro. Carvão colocado. Vamos colocar a mola. Mola encaixada. Perfeito. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vou usar isso aqui, a graxa branca, graxa de lítio. Eu vou colocar a quantidade mínima no eixo que é atrás. Você pode perceber que minha mão já ficou oleosa. E é o que a gente não quer. A gente não pode deixar essa placa de contatos com óleo, tá? Então, com o máximo de cuidado. Aí, colocamos uma quantidade pequena aqui. Perfeito. Agora, desse lado a gente precisa colocar um pouquinho também, mas tem que ser muito pouco. Então vamos lá. Bom, isso aqui já é o suficiente, já. Pronto. Esse passador vai aqui, ó. Beleza. Agora vamos fechar o motor. Eu tô checando ali dentro, ver se não tem alguma coisa grudada nos ímãs, mas tá tudo bem limpinho. Só por desencargo de consciência, vamos dar uma... Ó, isso aqui é pó do grafite dos carvões, tá? Tá acumulado aí por anos. Legal. Então agora vamos fechar, ó. Nesse lado ele tem um encaixe para cima, ele vai encaixado aqui, ó. Então vamos lá. Lá no fundo, a esfera do mancal tem que encaixar, ele tá longe da extremidade do motor, então a gente vai precisar dar uma forçadinha aqui. Pronto. Então agora meu eixo tá no lugar certo. Legal, antes de eu passar os pinos aqui, vou dar mais uma testada com o multímetro, colocar na escala de bip.
Então agora a gente tem a impedância do motor aqui. Perfeito. E também outra, a gente também pode testar aqui, ó. Coloca na escala de volts contínuo. Quando girar o motor, ele vai dar uma tensão aqui. Então quando eu giro aqui, ele tá dando... chegou a dar 1 volt ali. Perfeito. Então agora a gente vai fechar. Eu vou usar a mesma chave para amassar esses pinos. E se você já chegou até aqui no vídeo, você já deve saber que tem um manual de montagem do motor também, tá? Então, aí você segue o tutorial inverso, consegue montar a TBI inteira, tá bom? Então, clica no meu nome, clica no meu canal, procura lá nos vídeos. Pessoal, presta muita atenção nessa dica, que sem isso não vai dar certo, tá? Esse motor, ele tem polaridade, então se eu ligar positivo e negativo, ele vai girar para um lado, se eu inverter, ele vai girar para o outro. Então, ele tem um lado certo para ser montado aqui, tá? Qual é esse lado? Aqui, ó, se você olhar nessa parte, ele tem um rebaixo próximo ao polo dele. Desse outro lado não tem. Esse rebaixo, ele tem que ser encaixado aqui também, ó, onde tem esse furinho, tá? Então, esse rebaixo vai ficar alinhado com esse furinho. Isso é super importante, tá? Senão não vai funcionar depois. Galera, aí ó, motor fechado, praticamente ficou sem folga, ele tem uma micro folga para cima e para baixo, mas 20 anos de funcionamento praticamente diário, né? Então, tá ótimo. Então aqui eu tô com minha fonte de bancada ligada em 12 volts, funcionando perfeitamente. Beleza, galera? Se gostou aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, bota o sininho aí para os novos vídeos que eu vou lançar, beleza? E pode deixar sugestão de vídeo aqui nos comentários também, tá bom? Abração, viu?